Bom dia, bom dia, bom dia! Segundou por aqui. Hoje é dia de pão antes do pão. E hoje nós vamos começar uma nova série. Uma série libertadora. Uma série assim onde eu tenho certeza que não será menos importante do que as demais que eu já falei aqui nesse lugar. Hoje eu quero falar de uma temática que muitas, quase todas, creio eu que 95% da humanidade se embaraça nela. Hoje eu quero falar sobre o poder do silêncio versus o poder da palavra. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o poder de ficar em silêncio, o quanto você se torna apoderada, apoderado quando você fica em silêncio. E que você venha entender o poder da sua palavra. Para isso, eu busquei respaldo em Gênesis, capítulo de número 31, versos de número 32, que diz assim: E quando aos seus Deus, Jacó falando ao seu sogro Labão, e quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo na presença dos nossos parentes. Veja você mesmo se está aqui comigo, qualquer um que lhe pertença, e se estiver, leve de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Deixa eu te dar um pequeno spoiler dessa história para que você entenda melhor esse versículo do qual eu acabei de ler. Nós sabemos que Jacó saiu da sua cidade, foi para outra terra errante, porque ele tinha usurpado o direito do seu irmão de progenitura, tinha mentido, enfim. Ele foi para outra terra. Chegando lá, ele conheceu o amor da vida dele, ele conheceu Raquel. Ele se apaixonou por Raquel e ele queria agora casar com Raquel. E o pai de Raquel, o seu futuro sogro, diz para ele: trabalhe para mim 7 anos que eu te darei Raquel. E diz a palavra que Jacó trabalhou 7 anos como se fosse poucos anos. 7 anos passaram-lhe muito rápido. Chegou 7 anos, ele disse: dar-me a minha esposa. E aí Labão começou a enrolar ele. Deu primeiro Lia, porque era primogênita, e depois de uma semana deu Raquel. E ele trabalhou, prosperou, enfim. Lê toda essa história que você vai entender. Ele ficou cansado porque o sogro ali não era justo com ele, não honrava a palavra com ele, e ele resolveu voltar para casa. Ele resolveu ir embora daquele local. E o que acontece? Pegou as suas 2 mulheres, os seus filhos, os seus servos, os seus infinitos bois, porque Deus o fez prosperar. E ele saiu escondido para que o seu sogro, com medo do seu sogro, né, impedir, não deixar ele levar as mulheres dele, enfim, ele foi embora. Nisso, a dona Raquel achou por pouco e resolveu furtar. Resolveu furtar um ídolo do lar. Um ídolo do lar. Naquela época, o ídolo do lar era como se fosse uns deuses, eram uns deuses de ouro pequeno, que servia como enfeite, e ela furtou aquele ídolo. E o pai ficou sabendo que Jacó foi embora sem os despedir e sentiu falta desses ídolos e foi atrás dele. E era para dar ruim. Só não deu pior, porque o Senhor apareceu em sonhos para Labão e falou para ele não fazer nada contra Jacó. Mas Jacó ainda ficou furioso por causa dos seus ídolos do lar. E aí, onde entra o poder do silêncio e o poder das palavras. Olha só o que o patriarca Jacó diz para o seu sogro Labão: quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles, que morra, não ficará vivo. E aí, se você conhece toda a história, ele foi embora e depois
de algum tempo, Raquel teve o primeiro filho, que foi José, e passou um tempinho, Raquel foi ter o segundo filho, Benjamim. E no trabalho de parto, foi um parto muito difícil, nesse trabalho, Raquel veio a morrer. Raquel não ficou viva. Você que já leu essa história, você já pensou? Eu já quis pensar, mas por que Raquel morreu tão cedo? Mas Senhor, ele amava tanto Raquel, mais do que Lia. A alma dele se namorava por Raquel, trabalhou 14 anos, 7, depois foi enganado e teve que trabalhar mais 7. E por que ela morre tão rápido? E aí o Senhor me fez entender o poder da palavra. Olha o que ele diz: quem for pego, quem estiver, quanto aos seus deuses, quem for encontrado com os seus deuses, não vai ficar vivo, vai morrer. Ele lançou uma palavra e essa palavra fez efeito. E aí eu lembro da palavra do Senhor quando diz lá em Gálatas que tudo que um homem semear, isso também se fará. Ei, e no mundo espiritual é igual no mundo aqui na terra. Você planta hoje, você não colhe agora nesse exato momento, demora um pouco, mas você vai plantar. Depois que você plantar, um dia você vai colher. E aí a gente vê toda a problemática dessa morte e pode entender agora a morte de Raquel. Então, com esse spoiler, eu quero te dizer o seguinte, que o silêncio tem uma grande importância, tem um valor imensurável e às vezes precisamos ficar em silêncio e deixar o nosso Abba falar conosco. Oxalá que você, que nós entendamos isso. O poder do silêncio, que o silêncio tem uma importância tão imensurável que se a gente entendesse mesmo, a gente deixaria o eterno falar por nós. Êxodo 14, 14, eu amo essa palavra, principalmente na linguagem contemporânea, que diz assim: e o eterno guerreará por vocês, e quanto a vocês, fiquem calados, e quanto a vocês, fiquem em silêncio. Aleluia! E eu quero falar hoje com vocês, no mínimo, eu vou pontuar 3 tópicos dessa pregação, dessa reflexão. E como o tempo nosso é curto aqui no YouTube, eu quero falar das 3. Hoje eu quero falar de uma característica, de uma das 3 características, no mínimo, que Jacó deveria ter feito. Eu quero falar de uma das 3 atitudes que Jacó deveria ter feito para que esse mal não viesse à sua casa. E a atitude número 1 que eu quero falar nessa manhã para a sua vida é o seguinte: Jacó, ao invés de se precipitar com as suas palavras, ao invés de entender que há tempo para todas as coisas e naquela hora não era tempo de lançar no ventilador e dizer, olha, a pessoa que for, ele não pensou no filho, ele não pensou nessa esposa, ele não pensou em ninguém. Aquele que for encontrado com seus deuses, que seja morto. Então ele teve uma atitude errônea, ele teve uma atitude sem pensar, ele abriu a boca e proferiu, ele emanou essa vibração para o céu, ele emanou essa vibração para o mundo espiritual. Então essa atitude dele não foi legal. A primeira atitude que ele deveria ter feito, que o Abba colocou no meu coração, para você homem, para você sacerdote, que tem aí a sua família, para você mulher de Deus, que tem aí a sua família, a primeira coisa, quando vem uma situação difícil, uma situação que você vai se encontrar até mesmo em um beco sem saída, a primeira atitude não é falar, não é desejar a morte, não é se precipitar. A primeira atitude que eu escrevi aqui é pedir. O que ele deveria ter feito? Pedir a seu sogro Labão um time. Pedir ao seu sogro Labão um tempo para resolver, para descobrir de fato quem fez aquele furto. A primeira coisa que Jacó
deveria ter feito era se posicionar. Peraí, meu sogro, olha, eu não tô sabendo disso, isso para mim é novo, mas me dá um tempo aí. Eu vou descobrir, eu vou resolver isso. E assim que eu resolver, nós vamos conversar. Então, a primeira coisa que ele tinha que ter feito, no mínimo, era pedir para Labão, me dá um tempo. Calma aí. Eu vou verificar. Eu não estou sabendo sobre isso, mas eu vou verificar, vou me posicionar e assim que eu tiver um posicionamento, eu falo contigo. Ei, homem e mulher de Deus, não pode se precipitar no seu falar, não pode chegar e já amaldiçoar, não pode chegar e já lançar uma palavra. Homem de Deus, mulher de Deus, ei, crente, você precisa, quando vier uma adversidade, quando vier algo que você não estava esperando e isso te desestruturar, não é hora de tomar decisão. Não é hora de abrir a boca e falar. É hora de tomar atitudes. É hora de respirar, pensar e com muita cautela resolver, porque nós somos sabedores do que está lá na palavra do Senhor em Provérbios, capítulo de número 18, versos de número 2. A morte e a vida estão no poder da língua, no poder da boca, e o que bem a utiliza come do seu fruto, cedo ou tarde. Aquilo que você semeou em palavras, infelizmente, você vai colher. E aí nós vimos uma vida ser interrompida rapidamente, ser ceifada por conta de uma palavra. Jacó era autoridade sobre a vida de Raquel. E por ser autoridade, mesmo sem saber, diz a Bíblia, ele lançou aquela palavra. Aquele que foi encontrado, aquele que furtou, aquele que roubou seus ídolos, Labão, que morra, que essa pessoa venha a morrer. E ele, bem cedo, uma morte bem precoce, ele viu a mulher dele sendo ceifada da terra dos viventes. Então, nesta manhã, eu quero ser porta-voz de Deus para a sua vida e eu quero liberar uma palavra de vida. Aqui diz a palavra do Senhor que a morte e a vida estão sobre a sua língua. E aí, a sua língua produz morte ou a sua língua produz vida? Eu quero ser profeta de Deus nessa manhã e eu quero liberar que a partir de hoje você vai pensar não uma, não duas e nem três, mas se preciso for até 10 vezes antes de abrir a sua boca para pronunciar alguma coisa. Amém? Que você venha pensar e repensar e que quando você abrir a boca venha ser para lançar palavras de vidas e não de morte, de bênção e não de maldição. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de ti e te dê a tão sonhada paz, a paz que excede todo entendimento. Beijos, beijos, beijos no seu coração e até segunda-feira com a segunda atitude que Jacó deveria ter tomado para evitar o mal dentro da sua própria casa. Tchau, tchau.